Fala galera, professor Colares, tudo bem? Vamos lá, vê se você já passou pela seguinte situação. Você contratou uma internet 100 mega, 200 mega, mas no seu Wi-Fi essa velocidade não chega. Você está lá no seu aparelhinho, no seu celular e está acessando 50 mega. Você faz aquele teste, né? Lá pelo teste de sua velocidade, speed test, seja o que for. E bate 50 mega, 70 mega, mas não bate a velocidade que você contratou. E aí você reclama com a operadora, mas a operadora diz que está chegando, inclusive eles testam, e realmente está chegando na sua casa a velocidade contratada. Ou então você tem lá o roteador da operadora, né, aquele modem da operadora, mas num outro ambiente da sua casa você tem ali o seu aparelho que você comprou, um técnico instalou para você. Quando o seu celular, o seu notebook, ou a sua televisão, o videogame, está conectado ao roteador, ao modem da operadora, funciona legal. Quando você chega lá naquele aparelho que você comprou, que o técnico instalou, que o vendedor te recomendou, o teu outro aparelho, Wi-Fi, cheio de antena, maravilhoso, 5, 10 antenas, mas não bate a velocidade da internet. Já passou por isso? Na sua casa, na casa de um parente, de um familiar? Pois é exatamente esse problema que eu quero hoje esclarecer aqui para você. É essa aula que eu quero dar, tá bom? Então, esse vídeo, ele não é voltado para o pessoal que é técnico, pessoal mais avançado. Esse vídeo, ele é voltado para os usuários, para os clientes, para as pessoas que estão com esse problema em suas casas ou pequenos escritórios. E até para você que é técnico na área, mas é novato, está aprendendo um pouco mais sobre o Wi-Fi. É para você que eu quero fazer esse vídeo, que eu quero dar essa aula, para tirar de ver essa dúvida e você saber o que fazer para resolver isso, sem depender de papo de vendedor ou de operadora, um fica transferindo culpa para o outro e você, né, leigo na história, não sabe o que fazer. É para você esse vídeo, aproveite. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa entender é um termo chamado largura de banda, que é a capacidade máxima de transmissão de dados, que é suportada pela conexão entre dois equipamentos. Então vamos lá, por exemplo, você faz a contratação de uma internet, que aqui no gráfico está sendo representada, né, pela nuvenzinha. Uma operadora de internet instala um cabo de conexão até a sua casa. Então tem dado o exemplo ali, né, dos tipos de conexão com a internet. Pode ser de fibra ótica, linha telefônica, cabo coaxial, aquele cabo branco, né, estilo NET. E aí com a velocidade que você contratou, 10 mega, 25 mega, 200, 500, enfim, na velocidade que a sua operadora está te entregando. Esse cabo, ele está ligado entre a sua casa, naquele modem, né, que a operadora fornece, com o servidor dela. Um aparelho que atende a diversos clientes ali naquela região em que você mora e que um dos cabos está indo para a sua casa. Beleza? Então, aonde que a largura de banda se aplica nisso aí, né? Conceituando um pouco melhor, um pouco mais simplificadamente. A largura de banda é a capacidade de transmissão, a velocidade da sua internet. Então, se você contratou uma internet de 100 mega, a largura de banda daquele cabo, né, da conexão que está passando por aquele cabo entre você e a operadora é de 100 mega. Se você contratou uma internet de 20 mega, a velocidade, a largura de banda entre a sua casa e a operadora é de 20 mega. Então, esse é o primeiro conceito que você tem que entender, ok? Observe também que aqui, ó, eu separei a parte de cima como WAN e a parte de baixo como LAN. O WAN faz referência à rede externa, que é essa rede aqui, ó, da sua casa até a operadora, representado por esse cabo amarelo aqui, ok? A rede interna é aquela que está instalada dentro da sua residência ou dentro da sua empresa, escritório, como for. Que eu estou representando aqui por aqueles aparelhinhos conhecidos por switch. Podia ser qualquer um, podia ser o roteador Wi-Fi da sua casa, né? Mas o switch é um dispositivo muito comum
Inclusive dentro da sua casa, caso você tenha um roteador Wi-Fi, eu já vou te explicar isso, tá? Só que eu dei exemplo de dois tipos de switch aqui, ó. O switch da esquerda, ele tem portas LAN, portas locais, portas que funcionam internamente dentro da sua casa ou escritório, de 100 MB. E esse switch aqui da direita, ele tem portas que funcionam, que suportam até 1000 MB ou 1 GB. São sinônimos, tá? 1000 MB é igual a 1 GB. O que eu quero mostrar com isso? Que a largura de banda desses aparelhos são diferentes. Esse aparelho aqui da esquerda, geralmente instalado em uma rede local, uma LAN, ou seja, dentro de casa ou do escritório, que possui portas de 100 MB, tem largura de banda, ou seja, a capacidade de transmissão de cada cabo desse aqui, de cada portinha dessa aqui, é de 100 MB. Já no switch da direita, a capacidade de cada porta dessa aqui e automaticamente de cada cabo é de 1000 MB, 1 GB, ok? Então a largura de banda ela é variável de acordo com a conexão, de acordo com o aparelho e o cabo que estão entregando a você. Na rede externa, o WAN depende única e exclusivamente da operadora. É claro que a operadora coloca um cabo que suporta mais velocidade do que aquela que ela te entrega. Então, se você contratou uma internet de 200 MB, o cabo que está chegando na sua casa suporta mais de 200 MB. Só que você contratou 200, ela limita a velocidade a 200. A questão, o grande problema que eu citei no início desse vídeo, ocorre dentro das residências, dentro dos escritórios. É a escolha do aparelho, geralmente, né, é a escolha do aparelho que vai limitar essa largura de banda, causando essa incompatibilidade de velocidade. A operadora está te entregando uma coisa, mas você tem a impressão que essa coisa não está chegando, que essa velocidade não está chegando em sua totalidade. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a largura de banda útil, que é aquela disponibilizada a você pela operadora de internet mediante um pagamento. Claro, né? Você paga lá a sua internet e recebe a velocidade contratada. Eu estou dando um exemplo aqui, fazendo uma analogia com uma estrada. Isso aqui é uma estrada de 4 vias, né? Então, você tem aqui 8 carrinhos, né, andando à vontade. Os 4 carrinhos passam aqui em paralelo, né, um do lado do outro, sem problema nenhum, sem qualquer tipo de engarrafamento ou nada os impedindo, né, de passar. Então, eu estou dando aqui, por exemplo, vamos supor, a pista é o cabo que a operadora está levando lá na sua casa. E é um cabo de 1000 MB. Cada carrinho aqui, ó, vamos supor que cada carrinho seja de 250 MB. Então, você tem os 1000 MB passando sem problema. 250 no primeiro carrinho, 250 no segundo carrinho e 250 nos outros 2 carrinhos. Totalizando os tais de 1000 MB, 1 GB, né? Então, todos eles podem passar sem ninguém à frente impedindo, certo? Passa 1000 MB, depois passa mais 1000 MB. 1000 MB de cada vez. A questão é que você contratou da sua operadora, por exemplo, 500 MB. O que a operadora vai fazer? Ela vai te dar um cabo de 500 MB? Não, o cabo, sendo representado aqui pela pista, é o mesmo. Só que ela criou uma limitação aqui, ó, que eu representei pela polícia, né? Fechando aqui 2 vias. E os carrinhos tiveram que se aglomerar somente nas 2 vias que sobraram. Então, como cada carrinho aqui é 250, está passando 500, depois mais 500 e assim por diante. Mas se você contratou uma internet, por exemplo, de 250, você só tem uma pista. Então você tem muita informação para passar, né, em apenas uma via. E aí isso pode começar a gerar um engarrafamento, por exemplo, quando você tem agora vamos voltar aqui no primeiro da esquerda, tá? Vamos voltar aqui, ó. E a gente tem aqui uma internet contratada, por exemplo, de 100 MB, tá? Significa que cada carrinho, cada via, né, são 25 MB. Vamos supor que na primeira via seja o aparelho celular assistindo um vídeo no YouTube. Na segunda via é o computador fazendo um download. Na terceira via é alguém num tablet ou televisão assistindo aí um stream como Netflix. E na quarta via
é um videogame fazendo a instalação de um jogo, ou alguém jogando, né? Então você tem aqui 4 pessoas trabalhando na internet, cada um consumindo ali, em média, 25 MB numa internet total de 100, representado pela pista total aqui, tá bom? E aí, na verdade, você não contratou 100 MB, você contratou 50. Ok, a operadora vai te dar o cabo que suporta 100, mas ela vai limitar a 50 MB. Então, olha só, você tem aqui um carrinho da pessoa do videogame e outra do YouTube. Mas a galera que está fazendo o download, está assistindo o filme Netflix, também está aqui. Então eles estão competindo o espaço, tá? Então a largura de banda útil, no caso da sua conexão de 50 MB, pode não estar atendendo bem a todo mundo. Tudo bem, 50 MB é uma boa velocidade. Normalmente atende a todas essas pessoas, a todos esses exemplos de uso que eu dei, tá? YouTube, Netflix e videogame, além do download, tá? 50 MB ainda consegue atender relativamente bem esse pessoal. Só que aí você contratou, na verdade, 25 MB. E o que ocorre lá dentro do cabinho, né, na conexão, tecnicamente falando, é que todo mundo vai competir por apenas uma via. Então lembra que eu dei o exemplo aqui, eu fiz a analogia que cada via da estrada são 25 MB. Então você tem o download do vídeo, você tem o Netflix, você tem o jogo, né? Você tem a pessoa vendo lá YouTube, redes sociais e tudo mais. Vai todo mundo competir por um espaço de 25 MB. Então, qual é a largura de banda total aqui do cabo, né? Dessa conexão representada pela estrada? 100 MB, nesse meu exemplo aqui. Mas você contratou apenas 50 nessa figura do meio, e aqui você contratou apenas 25 MB na figura da direita. Então, lá dentro do cabo, se a gente pudesse enxergar, né, aconteceria isso aqui, que está sendo representado pelos carrinhos, tá? Fica todo mundo embolado, todo mundo usando ao mesmo tempo, todo mundo embolado. Mas, nesse momento, eu só quero que você entenda esse conceito, largura de banda, que é a capacidade que um meio, um cabo, no caso, né, ele tem para transmitir informação. Eu preciso que isso fique claro para você, tá? Que você tem aqui, ó, vou voltar no slide anterior, uma conexão externa com a operadora e interna dentro da sua casa com os seus aparelhinhos, o seu roteador Wi-Fi, o seu switch, tá? E que esses aparelhos não necessariamente têm uma largura de banda igual à da operadora. Então, por exemplo, vamos supor que aqui na sua operadora você contratou 200 MB, tá? 200 MB, eu vou até marcar aqui com o lápis, tá? Vou escolher aqui a cor vermelha para destacar. Você contratou aqui, né, 200 MB, então vou circular aqui, ó, 200 MB, você contratou da sua operadora, tá? E aí, na sua casa, você tem um aparelho que suporta 100 MB. E aí você começa a ter um problema, porque está entrando uma velocidade e o aparelho que você tem em casa não suporta essa velocidade, ok? Aí, nós vamos passar aqui para o próximo slide, que ele começa a representar um pouco mais a realidade do que acontece aí na sua casa, no seu escritório, tá? Na sua empresa. Aí eu coloquei aqui um roteador Wi-Fi, né? Que a maioria, né, dos lugares hoje em dia possui uma conexão sem fio, tá? Você tem aqui o modem ou roteador, tá? Tanto faz. Para esse vídeo aqui não importa a nomenclatura, falar modem ou falar roteador é a mesma coisa. Eu estou falando do aparelho que a operadora instalou na sua casa, tá bom? Então a gente tem uma porta específica para a internet. Essa porta geralmente é chamada de WAN. Naquele slide anterior eu coloco o termo WAN e LAN, né? O WAN é conexão externa, mais uma vez representado pelo fio amarelo aqui, ó. Tá bom? Então a sua operadora está entregando na sua casa um cabo, seja ele qual for, com uma velocidade de internet. Aí eu dei o exemplo aqui de 200 MB, tá bom? 200 MB. E aqui na sua casa você tem o Wi-Fi, onde está funcionando o seu celular, tablet, televisão, mas você também tem aqui um computador e um notebook ligado via cabo, tá? Ao seu aparelhinho, ao seu roteador sem fio. Então, ó, aqui no texto está escrito assim: a maioria dos roteadores que compramos ou fornecidos pela operadora possui uma porta que recebe a conexão com a internet
que é essa porta cinza aqui, porta WAN, e outras portas que servem de switch, ou seja, portinhas que você pode ligar seus aparelhos, que permite a ligação, né, de outros aparelhos pelo cabo a fim de que acesse a internet. Então, de repente, você tem um computador que não tem uma placa Wi-Fi, dá para ligar pelo cabo, né? A maioria dos roteadores tem essas 4 ou 2 portinhas aqui atrás. Alguns fornecem até mais. Então, a porta LAN significa acesso interno. É para os seus aparelhos internos, uma televisão, um computador e assim vai. A porta WAN é internet, é onde você pluga o cabo da sua operadora. Legal, mas aonde é que entra, né, o problema que foi citado no início do vídeo? Eu contratei uma internet de 200, a operadora já testou, é 200, mas o meu computador não passa de 100 ou de 80, ocorre essa limitação. Então, como a gente já compreendeu o conceito de largura de banda, é agora que a gente vai saber o porquê disso acontecer. Nós temos esse primeiro cenário aqui, onde a gente está simulando que você contratou uma internet de 25 mega, ok? Representado mais uma vez aqui pelo fio amarelo. E aí a operadora instala o modem e você distribui na sua casa ou na sua empresa a internet através de cabos ou pela Wi-Fi. Você tem um roteador que possui um Wi-Fi de 100 mega e portas LAN, né, as portas de rede, também de 100 mega. E a porta WAN, que é a porta que recebe a internet, também tem a capacidade, a largura de banda de 100 mega. Repare que a internet que está entrando aqui, ela é de 25 mega. A internet contratada é de 25 mega. Então ela entra, certo? Então você contratou aqui uma internet de 25 mega. Mais uma vez eu vou representar, né, como uma das faixas daquela pista, né? E você tem um aparelho internamente que suporta até 100 mega. Então repare o seguinte, não é porque aqui dentro você tem capacidade de até 100 mega que você vai acessar a internet a 100 mega. Você vai acessar a internet a 25 mega. Por quê? Porque é a limitação da sua contratação. Foi essa capacidade, foi essa largura de banda externa que você contratou junto à sua operadora. Então, no momento que esses carrinhos, né, que na verdade são os acessos que você faz à internet, numa analogia, né, ele sai aqui para a internet, ele vai sair a 25 mega. No momento que entra, apesar da sua largura de banda, representado por essa estrada, ter espaço para mais de 25 mega, eles não serão usados. Serão usados apenas os 25 contratados. A comunicação entre os dispositivos internamente pode ser feita a 100 mega, mas o acesso à internet será a 25 mega. Aí é que vem o problema, quando ocorre o contrário. Eu vou mostrar aqui no próximo slide. Você contratou uma internet de 200 mega, vamos supor que você tinha aquela internet de 25 e fez uma nova contratação, fez uma alteração do seu plano para uma internet de 200 mega. Só que você não trocou os seus equipamentos internos. Internamente, os seus equipamentos continuam com capacidade de 100 mega, seja na Wi-Fi, seja no cabeado. Então você tem 200 mega entrando, certo? Espera que eu voltei o slide aqui. Você tem 200 mega chegando da operadora. Aqui, ó, 200 mega chegando da operadora. Eu representei aqui, né, para uma estrada com 8 vias de 25, certo? Totalizando aqui 200 mega. Então você tem 200 mega nessa fileira, 200 mega na segunda fileira. Dá para acessar bastante serviço. Só que internamente você não alterou. Ó, internamente você não alterou os seus equipamentos. Eles continuam com uma capacidade máxima de 100 mega, tá? Então é isso que vai acontecer. Então quando você chegar nesse computador aqui, por exemplo, e tentar acessar a internet ou medir a velocidade da sua internet, ele vai medir 100 mega. Por quê? Porque você não consegue acessar a mais de 200 por causa de uma limitação interna, tá? O seu aparelho, o seu roteador, a sua estrutura interna não suporta mais do que 100 mega. Eu peguei um caso real essa semana num cliente o qual eu dei suporte que estava acontecendo exatamente isso.
Ele contratou uma internet de 300 mega, mas o aparelho que ele tinha interno era um aparelho de 100 mega. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é, para poder ilustrar, para poder ficar mais claro e aí ajudar você, quem sabe, se estiver passando por esse mesmo caso, poder te ajudar a solucionar esse problema aí, ok? Esse aqui foi o roteador que eu encontrei lá na casa do cliente, que ele comprou conforme a orientação de um vendedor. Ele colocou lá no segundo ambiente da casa dele esse roteador aqui, o TP-Link Archer C60. O que foi analisado, tanto por ele, né, o cliente, quanto o vendedor, foi isso aqui, ó. Que na frequência 2,4, ele suporta até 450 megabits. E na frequência 5 GHz, ele suporta até 867 megabits. Logo, eles concluíram que pela internet dele ser de 300, daria vazão, porque 300 é menor que 450 e 867. A questão é o cabeamento, a porta, né, que está utilizando para poder entrar a internet. A porta aqui, ó, que foi plugada à internet, essa porta WAN desse aparelho. Essa porta é uma porta de 100 mega. Então só passava 100 mega. E quando ele media na Wi-Fi, é claro, tem uma queda, né, tem uma perda natural, ele não conseguia medir nada superior a 80 megabits. E aí que estava a reclamação dele, porque embaixo, no andar de baixo, que estava o roteador da própria operadora, funciona a 300 megabits, mas no andar de cima, onde ele se conectava nesse roteador aqui, não passava de 80 megabits. Por quê? Porque o roteador dele estava ligado ao outro com uma porta limitada a 100 megabits aqui, ó. Eu vou clicar nas especificações desse aparelho e a gente vai ver aqui, ó, que na interface, aqui, ó, porta WAN e porta LAN 100 megabits, suporta 10 megabits e 100 megabits. Então não passa de 100. Aqui está o problema, aqui criou-se um gargalo, como no slide anterior eu mostrei, né? E aí, como havia menos de 7 dias que ele tinha comprado esse aparelho, dava tempo de ir na loja trocar, e foi exatamente o que nós fizemos. Nós trocamos por um outro aparelho, que foi esse aqui, ó. Vou pesquisar aqui na página, que é o Archer C6. Esse cara aqui, o C6. Então, as capacidades de Wi-Fi dele são as mesmas, né? Olha lá, 867 megabits no 5, 300 megabits no 2,4, suportando a internet dele de 300. Mas aqui nas especificações, ó, você vem aqui nas portas e percebe que as portas são gigabit. Lembrando que 1 gigabit é igual a 1000 mega. Então, tem largura de banda de sobra para suportar os 300 megabits ao ligar um aparelho no outro. Tá? Então, significa que as portas desse dispositivo, as portas LAN e a porta WAN, a porta que liga com outro roteador, ela é de 1000 megabits. Como a internet dele é de 300, não tem limitação nas antenas da Wi-Fi, não tem limitação na porta, pois a porta suporta mais do que a velocidade contratada. Logo, esse aparelho aqui resolveu o problema do cliente, fazendo com que a internet dele funcionasse sem problema. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma, que ele tenha expandido o seu conhecimento e te ajudado aí no possível problema que você ou algum cliente seu esteja passando. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você conhece alguém que esteja passando um problema parecido, e você acredita que o que foi explicado aqui é útil, pode ajudar essa pessoa, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Eu sempre procuro manter os meus vídeos aqui atualizados e fomentando o conhecimento de TI, procurando ajudar as pessoas nos seus problemas diários, tá? Trazendo a experiência de mercado para você de forma gratuita aqui no canal, tá bom? Então se inscreve, dá essa força pra gente. Te agradeço aí pela sua audiência, um forte abraço do professor Colares. Valeu!